Imagine poder voltar no tempo e assistir, bem de perto, o auge do atacante mais letal que o futebol já viu. Um jogador tão absurdo que parecia vir de outra dimensão. Um atleta que, em apenas uma temporada, alcançou números e atuações que desafiaram qualquer lógica ou explicação possível. Naquela época, comentaristas ficavam sem palavras, defesas eram destruídas como se fossem de papel, e os torcedores se perguntavam se o que viam era mesmo humano. Esse jogador era Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, e o ano era de 1996 a 1997, quando vestia a camisa do Barcelona. Essa temporada não foi apenas o auge de sua carreira, foi, talvez, a exibição mais pura de talento bruto e devastador que o futebol moderno já testemunhou. Nenhum atacante tão jovem foi tão dominante, tão veloz, tão implacável quanto ele. Ronaldo não apenas jogava futebol, ele reinventava o que significava ser atacante. Tudo começou no verão europeu de 1996. O mercado de transferências pegava fogo, e o nome de Ronaldo estava em todas as manchetes. Depois de uma passagem impressionante pelo PSV Eindhoven, onde marcou 35 gols em uma única temporada, ele havia se tornado o alvo número 1 dos gigantes do continente. E pensar que poucos anos antes aquele mesmo garoto precisou jogar no gol, porque não havia vaga no ataque de sua equipe infantil no Rio de Janeiro. A ascensão de Ronaldo foi meteórica. O garoto tímido de Bento Ribeiro havia se transformado no sonho de consumo da Europa. Clubes como Inter de Milão, Milan e até o Manchester United entraram na disputa. Mas foi o Barcelona que venceu o leilão, pagando uma fortuna, 19,5 milhões de dólares, o valor mais alto já gasto por um jogador de 20 anos até então. Romário, que já havia brilhado com a camisa do Barça, foi direto com o jovem compatriota. Moleque, você vai ser melhor do que eu. Mas primeiro, precisa aprender o que é jogar futebol de verdade. E esse lugar é o Barcelona. A influência de Romário e o estilo do clube catalão foram decisivos. Barcelona, ainda sob a sombra da filosofia de Johan Cruyff, era mais do que um time, era uma escola. Lá, o toque refinado de Guardiola, a força de Stoichkov e a magia exigida por uma torcida impaciente criavam o cenário ideal para lapidar um gênio. E foi sob o comando do experiente Sir Bobby Robson, um técnico inglês apaixonado por talento ofensivo, que Ronaldo deu início à temporada que mudaria sua vida e a história do futebol. A estreia foi contra o Atlético de Madrid, na Supercopa da Espanha. E bastaram 90 minutos para que a Espanha inteira soubesse, algo diferente havia chegado. Ronaldo marcou 2 gols, deu uma assistência e destruiu uma das melhores defesas do país. O primeiro gol foi um foguete de fora da área. O segundo, uma jogada típica de quem enxergava o jogo em câmera lenta, com dribles secos e precisão cirúrgica. O resultado? Barcelona 5, Atlético 2. Título conquistado logo de cara. No dia seguinte, os jornais enlouqueceram. O Marca estampou na capa: este garoto não é deste planeta. O Sport escreveu: Ronaldo redefiniu o significado da palavra atacante. E aquilo era apenas o começo. À medida que a temporada avançava, o fenômeno se tornava um furacão. Em outubro de 1996, ele marcou 9 gols em 6 partidas consecutivas. Mas não era só o número de gols, era o jeito como ele os fazia. Dribles que desmontavam defesas inteiras, arrancadas que pareciam teleportes, finalizações que ignoravam qualquer noção de equilíbrio humano. A cada jogo, um novo absurdo. Foi nesse mesmo mês que Ronaldo marcou aquele que, segundo ele, foi o gol mais bonito de sua carreira, o lendário gol contra o Compostela, fora de casa. Aos 21 minutos do primeiro tempo, ele pegou a bola no meio-campo, cercado por 4 jogadores. Em poucos segundos, passou por 9 adversários, como se fosse um raio atravessando corpos imóveis. Finalizou com frieza e correu para comemorar. Na beira do campo, Sir Bobby Robson, geralmente calmo, colocou as mãos na cabeça e gritou sem acreditar: "Meu Deus, que jogador é esse?" O gol foi tão impressionante que a televisão espanhola o reprisou 160 vezes em apenas 2 dias. Fabiano Soares, que jogava no Compostela naquela partida, contou anos depois: "A gente tentou pará-lo, mas ele era muito rápido e forte. Parecia um adulto jogando contra garotos. Ele fez o que quis." O mundo inteiro parou para rever aquele gol. Era o retrato perfeito de um jogador no auge físico e técnico, um humano que parecia brincar com as leis da física. Dentro do Barcelona, quem convivia com Ronaldo sabia que estavam diante de algo jamais visto. José Mourinho, que era tradutor e auxiliar de Robson, contou anos depois: assistir ao treino do Ronaldo era uma aula de futebol. Ele fazia coisas que não podiam ser ensinadas.
Pepe Guardiola, que dividia o vestiário com ele, revelou em uma entrevista: "Eu era considerado um dos melhores meio-campistas do mundo, mas quando via o Ronaldo treinar, eu me sentia um aprendiz. Ele estava em um nível que nem sabíamos que existia." Ronaldo treinava sorrindo, leve, como se cada jogo fosse uma pelada entre amigos. E, ainda assim, ele transformava defesas inteiras em espectadores. No dia 26 de outubro de 1996, o mundo testemunhou uma das atuações mais completas de sua carreira: Barcelona x Valência. Naquele dia, Ronaldo marcou um hat-trick histórico, 3 gols completamente diferentes, mostrando todas as suas facetas. O primeiro, uma arrancada de 40 metros, ultrapassando 2 zagueiros com uma mudança de direção impossível e finalização precisa no canto direito. O segundo, uma corrida fulminante e um chute seco, no mesmo canto. E o terceiro, uma explosão de pura força e controle. Ronaldo arrancou do meio, passou por 4 defensores e tocou na saída do goleiro. Placar Final, Barcelona 3, Valencia 2. O estádio Camp Nou parecia um vulcão em erupção. A torcida sabia, estavam vendo algo que o tempo jamais apagaria. Mas talvez o jogo mais simbólico daquela temporada tenha sido pela Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, em abril de 1997. O Barcelona havia perdido por 3-0 no primeiro tempo. No vestiário, o técnico Robson olhou para Ronaldo e disse apenas: "Agora é com você." E ele foi. O segundo tempo virou um espetáculo de pura genialidade. Ronaldo marcou logo de cara, depois Della Pena diminuiu. O Atlético fez o quarto, mas o Barça não desistiu. Figo marcou um golaço, reacendendo a esperança. E então, Ronaldo, com sua explosão e instinto matador, empatou o jogo com um chute cruzado. Pouco depois, Pizzi marcou o gol da virada. Final, Barcelona 5, Atlético 4. Uma virada épica, que ficou marcada como uma das maiores da história do clube. Naquele dia, Ronaldo não apenas venceu, ele mudou o patamar do possível. Sir Bobby Robson, um homem que havia treinado lendas como Maradona e Van Basten, resumiu o que todos sentiam: "Em 30 anos de carreira, eu nunca vi nada igual. Ronaldo não joga futebol. Ele cria arte com os pés." E ele estava certo. A temporada terminou com 47 gols em 49 jogos oficiais, sendo 34 gols em 37 partidas pela La Liga. Além disso, o Barcelona conquistou a Copa do Rei, a Recopa Europeia e a Supercopa da Espanha. No final daquele ciclo mágico, Ronaldo foi coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, tornando-se o mais jovem da história a conquistar o título, com apenas 20 anos. Mas os números, por mais grandiosos que sejam, não explicam o impacto. Aquela temporada foi um marco. Ronaldo transformou o futebol em espetáculo, o campo em palco e cada gol em um episódio inesquecível. Enquanto outros jogavam com tática e disciplina, ele jogava com alma e instinto. Cada toque era arte, cada dribble era poja. A partir daquele momento, o nome, Fenômeno, não era mais um apelido, era uma verdade incontestável. E o mundo, sem saber, testemunhava o nascimento de um mito que ainda seria 2 vezes melhor do mundo, campeão mundial e ídolo eterno. Ronaldo unia 3 elementos que raramente coexistem: a velocidade de um velocista olímpico, a técnica refinada de um artista brasileiro e a frieza cirúrgica de um assassino dentro da área. Um jogador completo, imprevisível, imparável. A temporada 96 e 97 não foi apenas sobre gols ou títulos, foi sobre a redefinição do que significa ser humano diante da bola. Foi sobre um jovem de 20 anos que virou inspiração global, fez o mundo parar para vê-lo jogar e deixou uma geração inteira sonhando em ser como ele. Enquanto muitos lutavam para serem eficientes, Ronaldo lutava para ser inesquecível. E conseguiu. Hoje, quando falamos daquele Barcelona de 1996, falamos de uma força da natureza vestindo azul e grená. Falamos de um jogador que, por um curto período, foi simplesmente perfeito. Como o próprio Ronaldo disse anos depois: "Foi no Barcelona que percebi que podia flertar com a perfeição. Foi ali que virei, de verdade, o fenômeno." E talvez ele tenha razão. Porque, mesmo depois de décadas, quem viu Ronaldo naquele ano jamais esqueceu. O futebol pode ter mudado, os estilos podem ser outros, mas o brilho daquele garoto de sorriso largo e arrancadas devastadoras continua sendo uma das maiores obras de arte que o esporte já produziu. Se você também se arrepiou lembrando desse tempo mágico, deixa o like, se inscreve no canal Crazy por Futebol e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol de verdade. Aqui, a gente revive as histórias dos craques que fizeram o mundo parar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.